Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, Dicas Finais 2, ainda falando de peças. Por quê, professor? Gente, a revisão nossa aqui do Aprovário consiste em 3 aulas. 3 aulas. Uma aula, Dicas 1, sobre peças processuais. A segunda aula, Dicas 2, também sobre peças processuais. E a terceira aula, onde tanto eu quanto o professor André vamos trazer para vocês aí artigos importantes da Constituição, conteúdos importantes, novidades importantes que podem ser cobradas aí nas questões abertas. E olha, é importante falar isso com vocês, por quê? Porque a prova de vocês, por melhor que vocês saem nas peças processuais, digamos que você acerte tudo na peça processual, você vai tirar um belo do 5. Concorda comigo? 5 pontos, beleza, vou ficar feliz da vida por vocês. Mas vocês ainda vão precisar de pelo menos 1 ponto para passar nas questões abertas. E é por essa razão, que vocês devem dar importância também aos conteúdos, ao direito material, ao direito constitucional, aos artigos constitucionais, aí, aos capítulos da Constituição. Vocês devem conhecer a Constituição a fundo para poder responder, ok? Professor, você está me deixando ansiosa, desesperada e tal. Gente, olha só. 2 questões da sua prova vai estar dentro do seu vademecum. 2 questões. 2 questões vão versar sobre jurisprudência, sobre doutrina, sobre o direito material constitucional. Então, fiquem tranquilos, ok? Eu quero que vocês, claro, vão bem na peça, procurem tirar aí 3,5, 4 pontos na peça, ok? Mire os 5. E aí acertem pelo menos 2 questões, metade das 4 questões, ou se você acertar uma questão toda e acertar e for bem na peça, olha, tá tranquilo, você tem boas chances de passar, tá? Então fiquem tranquilos, por quê? 2 questões versarão sobre fundamentos que você vai encontrar no vademecum. E aí é uma questão de pesquisa. Ok? Mas isso a gente vai ver nos Dicas Finais 3, quando eu e o professor André estaremos aqui em mais uma aula, onde nós selecionamos artigos, onde nós selecionamos matérias importantes que acreditamos poder aí, ó, serem objetos de cobrança nas questões abertas, ok? O professor André está aqui na sala, daqui a pouquinho, eu vou passar o bastão para ele, ok? Aí, ó. Aí, menino bonito, hein? Que menino lindo! Então, gente, fiquem tranquilos, porque nós estaremos aqui com vocês até o final e depois do final também. Por quê? Porque no dia da prova, repito, dia 18 de setembro, tanto eu quanto o professor André estaremos aqui no Aprovário, já às 16 horas, para receber de vocês a prova e já preparar o nosso gabarito provisório, as nossas respostas e as nossas considerações. Tá certo? Bom, sem maiores delongas, vamos continuar aqui falando sobre as possíveis peças processuais que podem cair na prova de vocês. Bom, dizíamos na última aula, falamos das petições iniciais, ok? Petições iniciais, e falamos nas petições iniciais daquelas que se referem ao controle concentrado e ao controle difuso. Eu lembro que eu falei para vocês da ADI, da ADC, da ADO e da ADPF. Professor, fala de novo. Gente, falo quantas vezes vocês quiserem. Basta vocês acessarem lá a nossa aula Dicas Finais 1, ok? Que vocês vão ver aqui. Produção, presta atenção aqui em mim, hein, produção? Presta atenção, porque hoje eu preciso do quadro, hoje eu preciso da sua atenção redobrada aqui. Vamos lá. Controle concentrado, já falei, podem ver de novo, ok? Além disso, nós temos as petições iniciais do controle difuso, onde, brilhantemente, o meu irmão querido, professor André Maia, falou para vocês dos remédios constitucionais. Então, ele falou
de habeas corpus, ele falou de habeas data, ele falou de mandado de segurança, ele falou de mandado de injunção, ele falou de ação popular, ele falou de ação civil pública. Mas, nas petições iniciais do controle difuso, a gente ainda pode ter o que eu vou chamar de outras petições iniciais. Dessas outras petições iniciais, quero falar com você da reclamação constitucional. Todo mundo tem medo da reclamação constitucional. Quero falar com vocês da AIME e quero falar com vocês da ação pelo rito comum. Ok? E aí a gente fecha o nosso ciclo de petições iniciais que podem ser cobradas aí na nossa prova de domingo. Ok? Então, temos aí na petição inicial ainda reclamação constitucional, a ação de impugnação de mandato eletivo e a ação pelo rito comum. Ok? Bom, vamos começar então falando aí em uma das nossas apostas, ok? Reclamação constitucional. A reclamação constitucional, a gente sabe que ela tem fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição. Tem ainda no 103A, parágrafo 3º da Constituição. Está presente também no 105.1F e vai estar presente no artigo 988 do CPC. E ainda tem uma outra previsão, nós vamos falar dela um pouquinho, está lá no artigo 7º da Lei 11.417 de... 11.417 de... Que ano, André? Você lembra? 2006. Ok. Gente, tem hora que escapa da memória da gente, ok? Mas vamos lá. Reclamação constitucional tem fundamento 102, inciso 1, a linha L, 103A, parágrafo 3º, 105, inciso 1, a linha F, 988 do CPC, que aqui tivemos profundas e significantes alterações, e no artigo 7º da Lei 11.417 de 2006. Beleza. Gente, professor, eu tenho medo de reclamação constitucional. Reclamação constitucional, antigamente, é uma petição inicial, claro, porque senão nem estaria aqui. Mas era uma petição inicial cabível apenas no STJ e no STF. Sabíamos que ela era a ação cabível para garantir a autoridade e a competência dos tribunais, das decisões, autoridade das decisões do STF, competência e autoridade das decisões do STJ, ou seja, cabia só para os tribunais superiores. Isso mudou. O artigo 988 do CPC ampliou o objeto da reclamação constitucional. E a reclamação constitucional agora, que tem vários objetos, vamos falar um pouquinho deles agora, é uma ação que pode ser proposta em qualquer tribunal e que serve para garantir a autoridade das decisões e a competência de qualquer tribunal. Essa é a grande alteração da reclamação constitucional. Antes, cabível apenas no STJ e STF. Hoje, com o advento do novo Código de Processo Civil, qualquer tribunal poderá processar e julgar uma reclamação quando tiver ali a sua competência violada, o desrespeito à autoridade das suas decisões. Então, qualquer tribunal é competente para processar e julgar a reclamação constitucional nos termos do artigo 988 e seguintes do CPC. Beleza? Professor, quais foram... Tivemos outras mudanças na reclamação constitucional? Tivemos. Tivemos a ampliação do objeto da reclamação constitucional. Acompanhem comigo, por favor, abram o Vadimeco 988, vamos só conferir.
olha só, caberá reclamação constitucional, inciso 1, para preservar a competência do tribunal, qualquer ele, garantir a autoridade das decisões do tribunal, qualquer tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do STF em controle concentrado. Beleza, isso já havia. Inciso 4, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Isso é novo, isso é novo. Então, se nós tivermos aí um incidente de resolução de demandas repetitivas, nós vamos ter um acórdão, do acórdão surgirá uma tese jurídica, e se essa tese jurídica for desrespeitada aí, numa decisão judicial, ou mesmo através de um ato administrativo, poderemos ter o quê? Reclamação constitucional, ok? Então, veja, tese jurídica resultante do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de acórdão resultante do incidente de assunção de competência, caberá o quê? Reclamação constitucional. Professor, quando é que eu vou saber que eu estou diante de uma reclamação constitucional? A reclamação constitucional é uma exceção à regra daquele enunciado ou daquela orientação de nós, professores, quando dissemos para vocês o seguinte: gente, se o enunciado trouxer um caso que não se o enunciado trouxer um caso em que não há um processo judicial em curso, olha, petição inicial, beleza? Certinho. Mas a reclamação constitucional foge a esta regra. A reclamação constitucional é a única petição inicial onde poderemos ter um enunciado narrando um histórico processual de uma decisão judicial que está, por exemplo, contrariando enunciado de súmula vinculante, ou de um enunciado, de uma decisão que está contrariando tese jurídica resultante aí, ó, de um acórdão do incidente de resolução de demandas repetitivas ou do incidente de assunção de competência, ok? Então, veja bem, poderemos estar diante de uma decisão judicial que contraria súmula vinculante, ou seja, existe um processo no enunciado, e se o enunciado narrar que houve uma decisão que contrariou súmula vinculante, acórdão de IRDR ou IAC, gente, pode ser uma reclamação constitucional. Professor, estou com medo. Gente, a FGV, ela não quer confusão, ela não quer fungibilidade de peças. Fiquem tranquilos, porque ela vai delimitar, ó, certinho para vocês se vai ser reclamação ou se daquela decisão judicial você terá que interpor um recurso. Ok? Professor, quando é que eu vou saber? Gente, o enunciado vai falar para vocês que você deve, na qualidade de advogado, ali, tomar a medida judicial cabível para preservar a competência do tribunal. Falou isso? Saiba, reclamação constitucional. Se o enunciado disser para vocês que o objetivo é você entrar com medida judicial com o objetivo de garantir a autoridade das decisões do tribunal, o respeito à súmula vinculante, reclamação constitucional. Agora, se o enunciado não disser nada disso e falar para você entrar com recurso cabível, saiba, é recurso, é recurso. E aí, naquelas hipóteses, avaliando as decisões, né, se é uma decisão interlocutória, se é uma sentença, se é uma decisão monocrática, se é um acórdão, aí você vai saber qual é o recurso cabível. Mas se tivermos uma decisão judicial que violou competência de tribunal, que não verificou o enunciado de súmula vinculante, que desrespeitou a autoridade das decisões de um tribunal, desrespeitou tese jurídica, não observou tese jurídica resultante de acórdão de IRDR ou IAC. Saiba, reclamação constitucional. Então, tenham muito cuidado com isso. Foram profundas alterações, ok? E essas profundas alterações aí, ó, podem vir na prova de vocês como peça. Eu acho que seria de uma inteligência muito grande do examinador de cobrar reclamação constitucional por conta dessas recentes alterações trazidas pelo novo CPC, ok? Outra observação que eu quero trazer em relação à reclamação constitucional, que é a nossa aposta, é o seguinte: se o enunciado narrar para você um histórico processual de uma decisão que contraria súmula vinculante, tomem cuidado, tomem cuidado. A legitimidade passiva pode mudar. Na reclamação constitucional,
que tenha por objeto uma decisão judicial, que contrarie súmula vinculante, que contrarie acórdão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Se o objeto da reclamação constitucional for uma decisão judicial, o polo passivo será o magistrado que proferiu aquela decisão, e não aquele legitimado passivo do processo originário narrado no enunciado. Então, tomem cuidado com isso. Outro cuidado que eu quero que vocês tomem é com relação ao artigo 7º da Lei 11.417, e eu peço para vocês irem lá comigo. Eu vou aqui junto com vocês. O artigo 7º da Lei 11.417 diz que da decisão judicial, do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao STF, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Aí veja o que diz o parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Portanto, se o objeto da nossa reclamação for um ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, cuidado, tem-se que esgotar as vias administrativas. O enunciado vai dizer isso para vocês, e vocês devem abrir um parágrafo na peça de vocês para explicar que houve o esgotamento das vias administrativas. Ok? Perfeito, gente. Então, agora, tendo feito essas observações, eu vou, antes... teve uma pergunta aqui de um aluno, foi do Greg. Greg, um grande abraço para você. Professor, quando é que eu vou saber que houve um desrespeito à súmula vinculante, que pode ser ali uma reclamação constitucional? Gente, às vezes o enunciado até não vai narrar para você explicitamente que houve ali um desrespeito à súmula vinculante, ou que a decisão judicial do magistrado contrariou a súmula vinculante. Às vezes o enunciado não fala isso, mas o enunciado vai te trazer ali um artigo da Constituição, ou vai te encaminhar para o artigo da Constituição. No caso do Greg, a gente viu esse caso concreto, né, Greg? O enunciado tratava da educação, da gratuidade do ensino. Nós trabalhamos aqui em sala de aula uma questão parecida, um enunciado parecido. Gente, veja, se o enunciado está versando sobre gratuidade do ensino, qual é o capítulo, qual é o artigo, onde que fala de educação na Constituição? Professor, educação e direito social. Ótimo! Beleza! Beleza! Bom, artigo 6º. Ótimo! Fiquei feliz com vocês. Vejam nas remissões do artigo 6º, se faz lá remissão ao artigo 205. Veja no índice remissivo onde que está a educação na Constituição. Professor, o que você está querendo? Gente, eu estou querendo dar o caminho da pesquisa para vocês. Se o enunciado trouxe o assunto educação, vá nos artigos da educação. Se você for lá no artigo 206, falava sobre gratuidade, uma taxa que estava sendo cobrada ali na Universidade Federal, se você for lá no artigo 206, inciso 4, que fala da gratuidade do ensino público, você vai ver lá embaixo no seu vadimeco, e se o seu vadimeco for bom, vai ter lá súmula vinculante número 12. Então, veja, esse é o caminho da pesquisa. Não serve só para educação, serve para qualquer direito, para qualquer matéria que o enunciado tratar. Vá lá no capítulo relacionado àquela matéria, observe, o vadimeco ele conversa com você, observe as remissões. Se tiver súmula, vá no conteúdo da súmula, veja o que está escrito, ok? Bom, tendo dito isso, gente, vamos então falar agora da ação de impugnação de mandato eletivo, ok? Ação de impugnação de mandato eletivo. A ação de impugnação de mandato eletivo, ela está prevista lá no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição. O procedimento da AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, se dá pela Lei Complementar 64, ok? Lei Complementar 64, precisamente nos artigos 3º até o artigo 16, nós vamos ter o procedimento da AIME. Gente, petição inicial, normal, não tem problema. Agora, qual que é o objeto da AIME? E olha, eu falei isso na aula de AIME para vocês. A aula de AIME foi completa, tá lá, porque
tanto eu quanto o professor André, nós gravamos aqui aulas de ações inusitadas. A AIME tem pouquíssima chance de cair para vocês. Gente, mas tendo em vista, né, os últimos acontecimentos, é claro, a AIME, temos uma AIME no Tribunal Superior Eleitoral contra uma chapa de presidente e vice-presidente que está em andamento, né? Então, pode ser que, em razão disso, o exame da OAB cobre uma AIME da gente, ok? Qual que é o objeto da AIME, gente? O objeto da AIME é cassar o mandato ou anular o mandato que o quê, hein? Que foi obtido, olha, mandato, vou escrever aqui, mandato obtido com corrupção, abuso de poder econômico, abuso do poder econômico e fraude. Fraude, gente, compra de votos, né, corrupção. Olha só, imaginem vocês um enunciado que narre para vocês que um determinado presidente, vice-presidente, concorreu às eleições e foi diplomado aí na data X, ok? E aí, ainda, foi diplomado, então, há 5 dias, vamos supor, foi diplomado há 5 dias, e sabe-se que outra investigação de outro processo restou comprovada pelo tesoureiro do partido político deles, que a campanha foi custeada com dinheiro resultante de propina, de corrupção. Gente, e aí, hein? Poderíamos pedir a cassação daquele mandato via AIME. O prazo da AIME é de 15 dias. O enunciado, se ele falar de prazo, beleza. Se ele não falar, abram lá um tópico na peça de vocês, fala da tempestividade, da diplomação do presidente e do vice-presidente, decorreram-se menos de 15 dias. Portanto, tempestiva é a presente ação. Beleza. Objeto. Objeto foi mandato obtido através de corrupção, através de fraude. O que se pede na AIME, gente? 2 coisas. Se pede anulação de votos, ou você vai pedir a cassação do mandato eletivo. Quem é competente, gente? Quem é competente para julgar a AIME? Se for presidente e vice-presidente, anotem aí, vai ser o TSE. Se for governadores, vice-governadores, deputados estaduais, federais, senadores, vai ser os TREs. E se for prefeito, vice-prefeito e vereadores, serão as juntas eleitorais. Tá, professor, bacana. Como que fica isso, hein? Gente, olha só, se for no TSE, excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Tá, tudo bem, professor. E se for o TRE? Se for o TRE, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ok? E se for a junta eleitoral? Ah, gente, então anotem aí, ó. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz eleitoral da 3 Pontinhos, zona eleitoral da comarca de 3 Pontinhos, ok? Então, beleza, falamos da AIME, Lei Complementar 64, procedimento artigo 3º ao artigo 16, grifem os pontos mais importantes, falamos disso na nossa aula de AIME, temos um caso aí, embora a AIME corra em segredo de justiça, nós já sabemos, todo mundo sabe, que há uma AIME correndo lá no TSE contra a chapa Dilma Temer, né? Então, em razão disso, podemos estar aí diante de uma peça na nossa prova que seja aí a AIME. E se for, gente, vocês vão matar a pau, ok? Bom, e quantos minutos nós temos aí, produção? 25 minutos, meu tempo está acabando. Vou falar da ação ordinária rapidamente, perdão.
Ação ordinária não, né, gente? Ação pelo rito comum, porque o procedimento ordinário ele foi abolido pelo novo Código de Processo Civil. Na verdade, existe o rito comum e o rito especial, que é aquele que se dá pela legislação especial ou aquelas ações que tem ali um rito especial mesmo no Código de Processo Civil, ok? Professor, quando é que eu vou trabalhar com a ação pelo rito comum? Gente, a principal característica da ação pelo rito comum é o caráter residual que ela tem. A ação pelo rito comum tem um caráter residual, ok? E por ter um caráter residual, a gente pode encontrar a ação pelo rito comum ou antiga ação ordinária, de repente numa hipótese de que seria mandado de segurança, mas a questão informou que ultrapassou os 120 dias, ok? Que há provas a serem produzidas. Então, veja, toda vez que a OAB-FGV, por 2 vezes, caiu a ação ordinária. Mas, quando a OAB-FGV cobrou a ação ordinária, é porque cabia mandado de segurança também, nas 2 hipóteses. Concorda comigo, professor André? Temos 2 hipóteses de prova de ação ordinária cobradas na prova de vocês, que a OAB-FGV deu uma vacilada, não fez o enunciado para o mandado de segurança, que se deu de forma muito clara, e cabia também a ação pelo rito comum, e teve que aceitar a ação pelo rito comum. Então, eu acho, acreditamos, tanto eu quanto o professor André, que a ação pelo rito comum, olha, é uma ação inusitada e difícil de ser cobrada para vocês, ok? A ação pelo rito comum tem caráter residual, ou seja, aquilo que não couber em nenhuma das nossas ações, que nós já estudamos aqui, possivelmente será ação pelo rito comum. Quando tem provas a serem construídas, quando, de repente, ultrapassar o prazo, como, por exemplo, do mandato de segurança, que é de 120 dias, poderemos estar diante de uma ação pelo rito comum. Observar, se vocês perceberem que é ação pelo rito comum, observem os artigos 319 e 320 do CPC, ok? Bom, aqui nós encerramos as petições iniciais, né, professor André? Acabamos, estudamos aqui, fizemos uma revisão das principais, ou de todas, na verdade, todas, né, petições iniciais possíveis de serem cobradas aí na prova de vocês. Agora, a gente parte para um outro mapa mental. Qual mapa mental é esse, professor? Ah, gente, é o mapa mental dos recursos. E o pessoal tem um medo de recurso, e, na minha opinião, a peça mais fácil que tem para vocês é a de recursos. Tá? Então, se tivermos aí recursos, nós poderemos identificar o recurso pela natureza das decisões, ok? Então, gente, quando é que eu vou trabalhar com recurso? Quando o enunciado me narrar um histórico processual onde há uma decisão judicial que eu devo atacar, ok? E aí vocês precisarão saber se essa decisão judicial será uma decisão interlocutória, se será uma sentença, se será uma decisão monocrática ou se será um acórdão, ok? Então, nós teremos essas 4 possibilidades de decisões judiciais e, pelo princípio da unirrecorribilidade, haverá um recurso cabível para cada uma dessas decisões, ok? Na decisão interlocutória, que eu vou falar com vocês rapidamente, das decisões interlocutórias, e essas 2 aqui, gente, olha, se dá na primeira instância, ok? Já a decisão monocrática, que é uma decisão interlocutória, mas no âmbito da segunda instância, junto com o acórdão, vai acontecer somente na segunda instância, ok? Eu vou falar com vocês do recurso contra decisão interlocutória. O recurso contra decisão interlocutória é o famoso agravo de instrumento, que está lá no artigo
1015 do CPC. Ok? Professor, quais foram as mudanças do agravo de instrumento? Gente, o agravo de instrumento trouxe no artigo 1015 um rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas pelo recurso agravo de instrumento. Esse rol taxativo traz as hipóteses, ou seja, as decisões interlocutórias que cabem ali o recurso de agravo de instrumento. Professor, você repetiu isso 2 vezes. Gente, se vocês estiverem diante de uma decisão judicial, uma decisão interlocutória, que é aquela que não resolve o processo, ok? Na primeira instância, saibam, antes de vocês começarem a redigir o agravo de instrumento, observem se aquela decisão interlocutória se encaixa em um dos incisos trazidos no artigo 1015. Por que você está dizendo isso, professor? Porque cuidado, há decisões interlocutórias não atacadas pelo agravo de instrumento. Exemplo, artigo 64 do Código de Processo Civil, que trata da competência. A competência, uma decisão interlocutória que não resolva, por exemplo, a competência e incompetência de um determinado juízo, não pode ser atacada via agravo de instrumento. E aí, professor, o que faz? Espera a fase de sentença e coloque lá nas preliminares de apelação aquela decisão que não resolveu ali a questão do artigo 64, ok? Então, lembrando, o artigo 1015 trouxe um rol taxativo de decisões interlocutórias atacadas via agravo de instrumento. Agora, cuidado, vamos lá no artigo 1015, que eu quero analisar com vocês o inciso 13. Há outros casos expressamente referidos em lei. Então, veja, há possibilidades de decisões interlocutórias atacadas via agravo de instrumento em outras leis. Nós já fizemos as marcações na aula que eu dei de agravo de instrumento. Tá? Outra coisa importante em relação ao agravo de instrumento é uma peça única, dirigida diretamente ao tribunal. Nós fizemos um modelo aqui em sala de aula, mas uma das partes mais pontuadas no agravo de instrumento são os pedidos e requerimentos. Por quê? Há uma série de pedidos, há uma série de requerimentos a serem feitos e uma série de informações a serem prestadas, junto com cópias de documentos que vocês devem anotar, que vocês devem transcrever na parte de pedidos. A parte mais pontuada, na minha opinião, de agravo de instrumento pode ser a de pedidos. Há uma série de pedidos, requerimentos, informações, cópias de documentos a serem colocados na peça de vocês. Professor, como é que eu faço isso? Gente, basta copiar o artigo 1017, o artigo 1018, ok? Outra coisa, artigo 1019 fala da tutela antecipada recursal e do efeito suspensivo no agravo de instrumento. Se tivermos diante de uma decisão, uma decisão interlocutória que, por exemplo, indefira a liminar pretendida pelo cliente, eu vou de antecipação de tutela. Se eu estiver diante de uma decisão interlocutória que deferiu a liminar, eu vou de efeito suspensivo da decisão, porque o meu objetivo é suspender os efeitos daquela decisão, ok? Então, veja, os artigos do agravo de instrumento 1015 ao 1020, ok? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou falar isso na última aula também, nas dicas finais 3, mas foi um prazer imenso estar com vocês. Eu sei que meu telefone não para, meu WhatsApp toda hora, o nosso Facebook também não para, mas, gente, nós, tanto eu digo por mim e pelo professor André, nós amamos o que fazemos. A docência é a nossa vida, estar com vocês. E, nesse momento importante da vida de vocês, que é efetivamente quando vocês se tornam advogados, é um momento que, para nós, ajudá-los, traz para a gente uma felicidade muito grande, e eu desejo que vocês tenham sucesso, contem conosco sempre, e agora eu passo o bastão para o grande mestre, professor André Maia, ok? E ele está vindo. Professor, eu sei que você vai dar um show aqui para a turma, como sempre,
Obrigado pela sua presença aí nas nossas aulas. Contar com você aqui no Aprovar é sempre um grande privilégio. E mais resultados de aprovações, com certeza. E eu passo o bastão para você. Agora você continua aí, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Olá, rapaziada. É nóis. Maravilha. Professor Tiago contou um monte de história aqui para vocês. Histórias que vocês certamente lembrarão na hora da prova. E o meu recado inicial é: sempre que vocês estiverem diante da prova, sempre leiam com calma o enunciado, 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Porque errar isso aqui que ele falou é crucial. A sua prova acaba porque você errou a peça. Então, é essencial a interpretação do enunciado para que você perceba quem proferiu a decisão, qual foi o tipo de decisão proferida, qual a intenção do seu cliente, se já tem algum processo ou não tem processo, se o processo que está em andamento é judicial ou é administrativo. Esses pequenos detalhes fazem com que a gente escolha uma ou outra peça. De repente, elimine uma ou outra peça. Pois bem, aproveitando o quadro dele e já apagando, porque ele foi muito gentil ao deixar o quadro para eu apagar, porque não ia ter graça chegar aqui sem nada para apagar, né? E como eu gosto de escrever muito, ele deixou o quadro já pronto para eu aproveitar. Mas eu prefiro aproveitar o quadro vazio porque eu vou fazer um desenho diferente do dele. O dele está errado? Lógico que não. Só que a letra dele é muito feia. Se uma couve-flor, parece não sei lá o quê. Mas vamos fazer uma outra coisa aqui. O negócio é o seguinte. Na nossa primeira revisão de dicas, nós falamos de cabimento de ações constitucionais. Eu quero destacar com vocês um negócio muito importante, ainda que eu tenha falado naquele momento, reforço agora. Porque isso também foi uma conversa de alguns alunos comigo nesses grupos que alguns de vocês estão, outros não, grupos de WhatsApp. Se por acaso, aqui comigo, produção, se por acaso eu estiver diante de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma pessoa, um sujeito de direito, este sujeito de direito, ao me procurar, manifestar a vontade de cuidar de um interesse seu, interesse pessoal, interesse individual, e não tem processo nenhum, ele não está litigando com ninguém, não tem nada. Ele está inconformado com algo relacionado a ele, pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou apresentar uma petição inicial conforme o tipo de interesse do meu cliente. Regra, eu cogito, se o interesse for pessoal, regra, e eu vou aqui apresentar um pequeno rol para ilustrar o raciocínio que eu quero agora. Eu posso cogitar de o meu cliente buscar proteger uma informação pessoal, ou seja, um direito líquido e certo à informação pessoal. Pegou, produção? Eu coloquei mais alto. Aqui nós temos que tomar o cuidado. Ele quer apenas uma certidão, que é um documento. Ele quer cuidar de informações de outras pessoas. É uma informação pessoal, mas não dele, da pessoa dele. É pessoal de outra pessoa. Ele quer uma informação que interessa a ele, mas também interessa a outros. Uma informação que a gente muda o nome de informação particular. E não uma informação só minha. É diferente daquela informação que eu quero, mas todos podem querer. Informação particular.
coletiva ou geral. Agora, a informação pessoal é aquela, notadamente personalíssima, que só interessa a mim. Eu vou ter que tomar cuidado com esse tipo de coisa que eu expliquei para vocês na aula de habeas data. Então, regra, se eu estiver diante de uma situação de violação a um direito líquido e certo meu, de informação pessoal para ter conhecimento, acesso à informação, para retificar a informação, ou para anotar ou explicar a informação, a ação que eu vou manejar é a ação constitucional habeas data. Proteger direito líquido e certo a informação pessoal. Beleza. Pela história narrada, o que o meu cliente quer não é isto. Ele quer proteger um direito líquido e certo, mas não a informação pessoal. Bom, eu descartei o habeas data. Na sequência do raciocínio, eu vou perceber que é um direito líquido e certo residual. Entenda, aquele em que não caiba habeas corpus e não caiba habeas data. Um direito líquido e certo que não é em relação à informação pessoal do meu cliente e nem é um direito líquido e certo à locomoção do meu cliente. Direito líquido e certo residual, subsidiário. Neste caso, na hora eu vou pensar piloto automático. No mandado de segurança, óbvio, né, se o interesse é pessoal, meu cliente aqui, uma pessoa cuidando de si própria, é mandado de segurança individual, que eu não escrevo o nome individual. Bom, neste caso aqui, é necessário que nós tenhamos um pequeno cuidado. Porque para ser MS, alguns requisitos objetivos têm que ser observados. Primeiro, para ser MS, eu tenho que estar diante, já mencionei ali, de um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, nem amparado por habeas data. Mas é um direito líquido e certo que está sendo violado, ou está na iminência de ser violado. Direito líquido e certo do meu cliente. Se é direito líquido e certo, é sinal de que aquilo que é certo está sendo violado. Eu tenho prova que eu já vou juntar aos autos de que o meu direito vai ser lesado ou foi lesado. Então, quando eu tenho ações que tratam de proteção a direitos líquidos e certos, eu tenho prova documental pré-constituída. Prova documental pré-constituída que será juntada no processo. Logo, eu não posso pedir dilação probatória. Eu não posso pedir produção de provas. Excelente. Só que se eu tenho uma prova documental de que foi violado o meu direito líquido e certo, é sinal de que alguém violou. E quando alguém viola um direito líquido e certo meu, este alguém pratica um ato coator. Então, eu tenho também um ato coator. Um ato coator de quem? De uma autoridade que, praticando tal coação, viola o meu direito líquido e certo, e eu tenho prova disso. Ato coator de uma autoridade coatora. Isso é maravilhoso. Mas isso tudo eu tenho no habeas data. Quando eu falo de direitos líquidos e certos, quando eu falo de ações mandamentais, ações hábeas, ações mandado, eu tenho que ter isto aqui. Tenho que ter. Só que no mandado de segurança esse rigor é um pouco maior. E o principal, sendo um mandado de segurança repressivo, ou seja, já ocorreu a violação, e eu, titular do direito líquido e certo, violado, em razão da
ilegalidade ou do abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora, eu pedirei a anulação daquele ato, a invalidação daquele ato. Só que eu tenho prazo para isto. Prazo para isto. Eu tenho um prazo decadencial, prazo de caducidade de 120 dias. Prazo este que está na lei do mandado de segurança. Vamos abrir a lei 12.016 de 2009, olhar o artigo 23. Lei 12.016 de 2009, lei do MS, artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Com todo o cuidado do mundo, se for MS, eu acho legal fazer constar na petição, acho legal, não me lembro disto ter sido já pontuado, nem pela FGV, nem pelo CESP, nem por OAB local, não me lembro, não significa que não tenha caído. Eu acho legal mostrar que você está dentro do prazo decadencial e isso pode ser até uma pergunta de questão aberta. Pergunta de questão aberta, nada impede de perguntarem um aspecto processual de uma matéria constitucional, que é o exercício de um remédio constitucional. É interessante você mencionar a súmula 632 do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu tenho o artigo 23 da lei do MS, lei 12.016, e a súmula 632 do STF. Por que a súmula 32 é importante? Poxa, se eu estou tratando de uma ação que trabalha com um direito fundamental de proteção a algo que já está comprovado de plano, um direito fundamental constitucionalmente previsto e que uma autoridade com ilegalidade vem e desmantela o meu direito subjetivo àquela matéria, àquele assunto, àquela situação, este meu direito constitucional, em tese, ele não teria prazo para ser protegido, como acontece com habeas corpus, com habeas data. Isso foi ventilado no meio doutrinário e jurisprudencial, tanto que o Supremo Tribunal Federal veio e se pronunciou. A previsão de um prazo legal acerca da ação do mandado de segurança não é inconstitucional, não ofende a Constituição, a previsão de prazo para exercício desta ação. Bacaníssimo. Até aqui você já sabia de tudo. Assistiu à primeira aula, já sabia de tudo. Só que o que eu quero destacar agora, e é muito importante destacar, redestacar, destacar, é que se por acaso faltar prova, ou seja, eu não tenho a prova documental pré-constituída, logo eu teria que produzir prova. Ou então a questão falar, é necessária a produção de prova grafotécnica, testemunhal, pericial, qualquer coisa. Ou então, que é o mais temerário na nossa interpretação, prazo. Eles derem datas, derem marcos temporais. Quando você perceber que naquela questãozinha que tem cara de MS, porque a petição inicial que vai ser proposta, blá, 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 ato coator, está tudo bacana, direito de ligue certo, tudo escancarado. Se derem uma data, um mês, vai lá e confira, faça a contagem certinha do prazo. Porque é muito comum ao longo de todos os tempos. OAB local, OAB regional, OAB CESP, OAB FGV. Este prazo vencido impede, obsta a impetração do mandado de segurança. E aí o que a gente faz nesse caso? Por
muita gente boa vai errar e vai fazer o IMS. Neste caso, não cabendo mandado de segurança, você vai, nesta sequência de raciocínio, você vai propor uma ação de procedimento, de rito comum, do artigo 319 e seguinte do Código de Processo Civil. Uma ação do CPC, simples assim, uma petição inicial, pedindo o quê? Pedindo aquilo que eu pediria aqui no mandado de segurança. E o que eu pediria aqui no mandado de segurança? Regra, a anulação do ato coator. Requer que seja julgado procedente ou procedência do pedido para anular o ato coator ilegal praticado pelo senhor governador do estado. Então, a regra não significa que é só esse caso, é que, não cabendo IMS pela expiração do prazo de 120 dias, eu me valha de uma ação anulatória ou uma ação de anulação. Antigamente era na vigência do outro Código de Processo Civil, o de 73, nós tínhamos a nomenclatura oriunda do próprio CPC, ação ordinária de anulação, ou ação ordinária anulatória, ou então ação de anulação pelo rito ordinário. E aí, vulgarmente, chamávamos de ação ordinária. É um nome vulgar, como é este nome aqui, um nome genérico. E a ação ordinária, ou a ação de rito comum, é uma ação para quê? É uma ação para aquilo que eu quiser, quando não houver um procedimento especial previsto em alguma norma. E aí, qual será o nome dela? O nome vai ser o do meu pedido. Houve um descumprimento contratual entre mim, empresa tal, e o poder público. Neste rompimento deste contrato administrativo, o poder público ficou sem me pagar 6 meses. Eu entrarei propondo uma ação de cobrança, ação de rito comum, nome, ação de cobrança, se eu quiser, pelo rito comum. Porque eu vou ter que especificar isto no meu cabimento. Então, eu quero que vocês guardem aqui que a ação de rito comum, a nossa conhecidíssima ação ordinária, que até perde um pouco a razão de ser o nome ordinário, primeiro, que não está mais no CPC, segundo, que não há mais o procedimento sumário, confrontando com o ordinário, né? Nós teríamos só procedimentos especiais. Então, a nossa ação de rito comum, ela receberá o nome ação anulatória, porque eu peço uma anulação, ação de cobrança, porque eu peço que ele condene alguém a que me pague algo que me é devido, ação de indenização, ação de reparação de danos, ação de restituição de alguma coisa, certo? O que é importante? Você perceber tudo isso aqui, e a passagem, se não for caso de IMS, porque além de não ter um destes requisitos, cai no artigo 5º do IMS, da lei do IMS, que traz casos em que o IMS não é cabível. Cai em alguma das súmulas do IMS, que traz casos em que o IMS não é cabível. Se cair em alguma regra impeditiva de IMS, não cabe IMS contra decisão judicial transitada em julgado. Não cabe IMS contra decisão judicial suscetível de recurso com efeito suspensivo. Não cabe IMS diante de decisão administrativa suscetível de recurso com efeito suspensivo.
Não cabe MS contra lei em tese. Não cabe MS contra, no caso de ação popular. Combinando um pouco do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança com algumas súmulas do Supremo e do STJ. Então, se não tiver nenhuma regra de impedimento do MS, não cabe MS para cobrar dívidas pretéritas. MS não é substitutivo de ação de cobrança. Se não for nenhum caso de impedimento de MS. Tendo todos os requisitos, o MS tem grande chance de ser a nossa peça. E aí eu confiro tudo com calma. Agora, havendo uma previsão legal ou simulada de impedimento de MS, não caberá ao MS. Aí a gente cai para a residualidade da ação de rito comum, notadamente uma anulatória. Ou então, faltando um dos requisitos, e o que é mais repetido em prova, é o prazo expirado, ou a necessidade de produzir uma prova que seja. Eu tenho todas as provas pré-constituídas, mas preciso fazer uma, acabou o MS. Não pode mais ser ele. Tome esse cuidado de coração. Isso pega muita gente estudiosa, porque é um detalhezinho, e às vezes, distraído, você pulou aquela linha, viu que era MS e não reparou que alguma coisa estava incompleta. Bacana? Esta era a informação mais essencial, porque o que eu vou falar agora, você já sabe. Vamos lá. Vamos lá, produção. Está animada para trabalhar? Tá. A produção falou que tem mais ainda 1h30 de conversa. Só que 1h30... vocês vão ficar cansados da minha voz. Logo eu vou resumir essa 1h30 em alguns pequenos minutos. Professor Tiago Torres. O professor Tiago Torres falou sobre o recurso. Quantos minutos tem, produção? O professor Tiago Torres falou sobre o recurso agravo de instrumento. E ele destacou muito bem que o recurso é um remédio processual contra decisões. E ele deixou bem claro que contra a decisão de primeira instância, nós temos claramente 2 recursos. Expressamente, com toda tranquilidade, e todos nós sabemos automaticamente 2 recursos. Quais são? Se a decisão for uma decisão interlocutória, o recurso que cabe, por previsão do CPC, decisão interlocutória oriunda da primeira instância, logo, oriunda de um juiz, decisão interlocutória que tem que estar elencada lá no artigo, qual é o artigo, professor Tiago? 1015 do CPC. Estando a decisão interlocutória ali, qual é a mais provável para a nossa área que não seja área civil? Para a nossa área eminentemente constitucional, administrativa, é a tutela de urgência, a tutela antecipada, as tutelas provisórias em geral, quando elas são pedidas em uma petição inicial, em uma ação proposta, e o juiz, antes de sentenciar, ele profere aquela decisão que fica no meio de falas, da fala inicial do autor, da fala final do juiz, inclusive entre a fala inicial do autor com a fala de defesa do réu, quando o juiz profere uma decisão interlocus, esta decisão proferida pelo juiz, decisão interlocutória, é combatida por um agravo de instrumento. Então, regra, agravo de instrumento para nós, em termos práticos, usuais e corriqueiros de prova, decisão que defere ou indefere liminares, defere ou indefere tutelas antecipadas. Recurso, agravo de instrumento.
E a outra decisão proferida por um juiz de primeira instância é a sentença. Lembrarmos que sentença é a decisão proferida por um juiz que encerra o processo, ao passo que a decisão interlocutória é a decisão proferida por um juiz que não encerra, não termina o processo. E contra uma sentença de um juiz, o recurso que cabe, como regra, é a apelação. A apelação. Como estes dois são os dois mais clássicos e principais recursos que nós temos no histórico das segundas fases de OAB, eu peço para que vocês, é óbvio, a prova de consulta, mas vocês parem uns minutinhos e leiam todos os artigos do capítulo da apelação. Leiam. Não vai decorar. Leia, para saber precisamente o que tem. Leiam todos os artigos do capítulo do agravo de instrumento. Porque entre eles, o professor Tiago já destacou, há uma conexão. Qual a conexão? Nos casos de agravo de instrumento descritos na lei, no artigo 1015, sendo decisão interlocutória, óbvio, eu vou interpor o agravo de instrumento. Mas nos casos em que aparentemente eu pensaria no agravo de instrumento, mas não pude utilizá-lo, porque se trata de matéria não prevista no 1015 e não prevista na legislação, eu vou me valer da apelação e, em preliminar de apelação, eu vou mencionar aquela situação questionada anteriormente, que seria um possível assunto do agravo de instrumento. Preliminar de apelação. Onde é que eu encontro isso? Aqui no CPC, no capítulo da apelação. Notadamente, eu peço que vocês leiam agora com calma, só para relembrarem que tem isso aqui. 1009, parágrafo 1º. Bacana. Só que eu quero fazer um segundo alerta. Em relação à sentença, é possível, e aqui eu vou colocar em outra cor, é possível, e é uma situação muito não esperada nas provas em geral, é possível que tenhamos aqui, no caso de uma sentença proferida por um juiz federal, uma sentença proferida na forma do artigo 109, inciso 2º da Constituição da República, em que de um lado eu tenho Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro lado eu tenho município ou pessoa residente ou domiciliada no país, eu tenho a previsão de, nesta decisão, nesta sentença deste juiz federal, eu tenho a previsão de artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição, de interpor aqui um recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Então, uma sentença proferida por um juiz federal, nesta combinação de casos, recurso ordinário constitucional para o STJ julgar. E, em raciocínio semelhante, um juiz federal, quando profere uma decisão na forma do 109, inciso 4º, tratando de crime político, sentenciando acerca de crime político, eu vou me valer da previsão combinada com o artigo 102, inciso 2º, a linha B da Constituição, em que caberá aqui, contra esta sentença deste juiz federal, caberá aqui
recurso ordinário para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, sentença, regra, apelação, mas eu fico ligado com esta situação aqui. Peço a vocês uma leitura reflexiva. Vamos abrir, já que eu falei de recurso ordinário, o artigo 1028. 1028, parágrafo 1º. Na hipótese do artigo 1027, parágrafo 1º, não é isso não, pulei. Artigo 1027, parágrafo 1º. Nos processos referidos nos incisos, no inciso B, inciso 2º, a linha B, contra as decisões interlocutórias, olha que inacreditável! E eu pedi para o professor Tiago não falar disso, para que eu comentasse com vocês, já que tem a ver com o recurso que eu ministrei no nosso curso regular. Caberá agravo de instrumento direto para o STJ. Obrigado pela licença, professor Tiago. Então, nós temos uma possibilidade enlouquecida que não tinha no antigo CPC, de um agravo de instrumento direto para o STJ, quando houver decisão interlocutória no recurso ordinário desta hipótese aqui. Percebeu? Releia, por favor, o 1027, parágrafo 1º. Pinta de amarelinho com lumicolor. Caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ. Isso está dentro do capítulo do ROC. Isso vai ficar pintado de lumicolor amarelo, laranja, rosa, ou o que você preferir. Só não pinta de preto, senão você não vai ler. E isso vai ficar destacado. Quando você abrir o vadimeco, o que é isso? Pronto, já toma um susto e já confere. E na hora da prova, voltar para a legislação, sendo recurso, você confere de novo. É uma situação muito anômala. Mas está aqui a possibilidade de contradecisão interlocutória nos processos do inciso 2º, a linha B, de um lado, Estado estrangeiro, de outro, pessoa residente ou domiciliada no país, cabe agravo de instrumento, como em qualquer decisão interlocutória, só que para o STJ, e não para o TRF, que foi como o professor Tiago ensinou. O agravo de instrumento é um recurso que é todo trabalhado na segunda instância. Né? Um juiz profere uma decisão interlocutória e o recurso vai para o tribunal, é dirigido para o tribunal. Não tem petição para o juiz a qual, e sim direto para o juízo a de quem? Neste caso, desta hipótese aqui, do Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, e pessoa residente ou domiciliada no país de outro, e município também, a decisão interlocutória proferida pelo juiz neste processo ensejará a interposição de agravo de instrumento, perfeito, mas dirigida ao Superior Tribunal de Justiça e não para o TRF. Cuidado com isto, cuidado com isto. Então, eu já vou fazer um apêndice aqui para a sua anotação. Um apêndice aqui para a sua anotação. 1027, parágrafo 1º do CPC e colocar mais uma caveira. Caveira significa atenção, né? Não é nenhum tipo de bruxaria, voodoo ou alguma coisa relacionada a eventual crença que eu tenho. Por favor. Quanto tempo, produção? Então, quer fazer um outro bloco, produção, ou quer ir direto? Vamos fazer um outro bloco de dica? Olha que coisa maravilhosa. Vocês ganharam mais alguns minutos de dicas. É bom estar com vocês e depois ver que todos foram aprovados. Até já já.